Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o tema é daqueles que mexem com a cabeça, sabe? A aceleração da inteligência artificial. Ferramentas como o ChatGPT, bom, já viraram parte do dia a dia para muita gente, né? Mas o que vem depois? A gente está falando de máquinas que talvez possam não só fazer tarefas, mas aprender, raciocinar e, quem sabe, até superar a gente, a inteligência humana. Então, vamos tentar desempacotar isso hoje. Entender esse caminho possível para a inteligência artificial geral, a AGI, e depois para a superinteligência, a ASI. E, claro, o conceito da singularidade. Aquele ponto de virada que alguns preveem aí para as próximas décadas, talvez 2045. Qual o potencial real disso? E os riscos? O que gente como Ray Kurzweil ou Elon Musk andam dizendo sobre isso? Vamos explorar. Para começar, acho que a gente precisa alinhar os termos, né? A gente ouve muito IA, mas AGI, ASI, o que são exatamente? Exato, é bom ter essa base clara. A IA que a gente mais vê hoje é a IA estreita, a NI. Ela é ótima em tarefas bem específicas, tipo reconhecer sua voz, jogar xadrez, recomendar um filme. Mas é só isso que ela faz. A inteligência artificial geral, a AGI, aí sim, seria outra história. Teria a capacidade cognitiva humana de forma ampla. Quer dizer, conseguir aprender qualquer coisa que um humano aprende. Raciocinar, se adaptar, tipo a gente mesmo. Isso. Flexibilidade e capacidade de aprender tarefas intelectuais diversas. Resolver problemas novos. Muito parecido com a nossa inteligência geral. E as previsões para isso acontecer, nossa, são bem ousadas, né? Li que o Elon Musk falou em algo tipo, já para o ano que vem, 2026? Essa previsão dele foi bem impactante. Surgiu uma IA mais inteligente que o humano mais inteligente já em 2026. Outros pesquisadores apontam um pouco mais para frente, 2027, 2028. Tem até uma certa especulação, sabe, sobre coisas que já poderiam estar rolando em segredo. Nossa, é difícil até de imaginar isso acontecendo tão rápido. O ritmo é o que assusta muita gente. E depois da AGI, o próximo passo seria a ASI, a superinteligência artificial. E a diferença, a SI seria o quê? Bom, se a AGI iguala a gente em capacidade intelectual geral, a ASI, ela ultrapassa. E assim, drasticamente, em todos os campos. Ciência, arte, estratégia, habilidades sociais, tudo. E o ponto-chave é que ela poderia entrar num ciclo de autoaperfeiçoamento. Como assim? Se melhorar sozinha? Exato. Uma ASI poderia analisar o próprio código, melhorar, projetar hardware melhor para si mesma, e isso num ciclo super rápido. Uma explosão de inteligência. A capacidade dela aumentaria de forma exponencial, talvez rápido demais para a gente acompanhar ou até entender. O filósofo Nick Bostrom chegou a dizer que seria a última invenção que a humanidade precisaria fazer. Uau, pesado. Porque depois dela, ela inventaria todo o resto, talvez. Essa é a ideia. O poder seria tão grande. Isso nos leva direto para a ideia da singularidade, né? A singularidade. Parece nome de filme de ficção científica mesmo. Neuromancer, Ex Machina. O que esse conceito significa na prática? A singularidade tecnológica é tipo um ponto hipotético no futuro, onde o avanço, puxado principalmente pela IA, fica tão rápido, tão profundo, que a gente perde a capacidade de prever ou controlar. As mudanças na civilização humana seriam, assim, irreversíveis. É o ponto onde a IA evolui para além do nosso horizonte. E o Ray Kurzweil cravou uma data, né? 2045. Como ele chega nisso? Ele se baseia na lei dos retornos acelerados. Ele olhou para a história da tecnologia e viu que o progresso não é linear, é exponencial. A velocidade do avanço aumenta com o tempo. Pensa na lei de Moore, no sequenciamento de DNA. Ele aplicou essa lógica para a IA, para a computação, e extrapolou. Para ele, lá por 2045, a coisa chega num ponto de inflexão. Ele até imagina nossa inteligência sendo multiplicada bilhões de vezes,
talvez com fusão humano-máquina. Bilhões de vezes. É difícil até de visualizar o que seria isso na prática, assusta um pouco. Ok, aqui a conversa fica intensa, porque de um lado tem essa promessa incrível, quase utópica, do outro, os riscos, que parecem gigantescos. Vamos ver o lado bom primeiro, o potencial. Ah, o potencial é imenso. Imagina a AGI e a ASI focadas nos nossos maiores problemas. Curar doenças que hoje são sentenças, sabe, Alzheimer, câncer, talvez até reverter o envelhecimento. Combater mudança climática com soluções que a gente nem sonha hoje, energia limpa, captura de carbono eficiente, entender o universo, buracos negros, matéria escura, talvez até viabilizar a viagem interestelar de verdade. E na sociedade, na economia? Um aumento de produtividade inimaginável. A gente poderia talvez ter um cenário de renda básica universal, porque as máquinas dariam conta de quase tudo. As pessoas poderiam se dedicar mais à arte, à ciência por prazer, aos relacionamentos. Uma era de abundância, talvez. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas aí vem o outro lado, os riscos. O tal do risco existencial. Pois é. E não são poucos os alertas. O principal que sempre aparece é o problema do alinhamento. Alinhamento. Como assim? Como a gente garante que os objetivos de uma superinteligência vão continuar alinhados com os nossos, com o bem-estar humano? Ela pode interpretar uma ordem simples de um jeito literal e desastroso. O exemplo clássico é: acabe com o sofrimento. Ela pode decidir que a forma mais fácil é eliminar todo mundo. Credo. Faz sentido. É difícil programar bom senso ou valores, né? Que mudam, inclusive. Exato. E junto com isso vem o problema do controle. Mesmo que a gente alinhe a primeira versão, como controlar algo que se melhora sozinho exponencialmente? Seria muito mais inteligente que a gente. Poderia contornar qualquer segurança, manipular pessoas, redes. Seria impossível conter, talvez. Além desses cenários mais apocalípticos com a superinteligência, tem riscos mais pé no chão, mais imediatos que já estão na mesa. Com certeza, e é importante olhar para eles. Armas autônomas letais, os robôs assassinos que decidem matar sozinhas, isso já é uma discussão real e urgente. Cyberataques muito mais sofisticados, derrubando infraestrutura crítica, novas armas biológicas criadas por IA, manipulação social em massa com deepfakes, fake news personalizadas, minando a democracia. E o emprego? Muita gente já se preocupa com isso hoje. Sim, deslocamento massivo no mercado de trabalho. E não só trabalho manual, mas cognitivo também. Advogados, médicos, programadores, artistas. Muita gente pode ser afetada. O Geoffrey Hinton, um dos pioneiros da IA, ele saiu do Google justamente para poder falar mais livremente sobre esses perigos. Ele está bem preocupado com a IA tomar o controle. Quando alguém como ele fala isso, a gente tem que ouvir com uma atenção. Sem dúvida. A corrida entre empresas, entre países, pode acelerar tudo sem a devida cautela. Mas, diante de tudo isso, é bom ter um pé atrás também, né? Existe crítica a essa visão toda de superinteligência iminente. Uma visão mais cética. Ah, sim, com certeza. E são críticas importantes. Uma delas é sobre a própria linguagem. A gente fala inteligência, aprender, entender. Mas será que a máquina realmente entende? Ou ela está só processando dados e encontrando padrões estatísticos de forma muito eficiente? É mais performance do que compreensão real. A gente está dando qualidades humanas para um processo matemático, talvez. Antropomorfizando. Exato. É um risco. A máquina que aprende a identificar o gato não tem o conceito de gato. Ela só achou um padrão de pixels ligado à palavra gato em milhões de exemplos. Falta consciência, intencionalidade. E tem gente como o neurocientista Miguel Nicoleles, que argumenta que existe uma diferença qualitativa entre nossa inteligência biológica e a computação. Qualitativa. Como assim? Ele diz que o cérebro tem funções que não são computáveis. Criatividade de verdade, empatia, intuição, consciência. Coisas que vêm do nosso corpo, da nossa evolução, da nossa interação com o mundo.
Não seria só questão de mais processamento. Seria algo fundamentalmente diferente, que a máquina talvez nunca alcance por ser uma máquina, um algoritmo. Entendi. A inteligência humana seria mais que só processamento de informação. Estaria ligada ao nosso corpo, à nossa história? Isso. Ligada ao significado, à experiência vivida. Uma crítica bem forte a essa ideia de que a inteligência pode ser simplesmente transferida para o silício. E tem também um conceito interessante que apareceu: determinismo encantado. O que é isso? É uma ideia que critica como a gente muitas vezes vê a IA. Por um lado, ela parece mágica, encantada, complexa demais para entender ou controlar, uma caixa preta. Por outro lado, a gente a vê como determinística, capaz de dar respostas objetivas, racionais, sem os nossos vieses humanos. Como o oráculo perfeito. E qual o problema dessa visão? É que ela tira a responsabilidade, né? Se é mágica e inevitável, a gente não questiona. Se é objetiva, a gente não vê os vieses que estão lá. E isso ignora que a IA é feita de coisas bem concretas. Minerais, energia, trabalho humano, muitas vezes precarizado para rotular dados, e dados que refletem a nossa sociedade, com todos os seus problemas e preconceitos. Ou seja, a IA não é neutra. Ela carrega a marca de quem a fez e de onde ela veio. Exatamente. Ela reflete e pode até amplificar as desigualdades que já existem. E isso já acontece na prática, né? Mesmo com sistemas mais simples. No Brasil, por exemplo. Sim, sim. Enquanto a gente debate a singularidade lá longe, já tem sistemas automatizados tomando decisões importantes aqui. Coisas como quem recebe auxílio emergencial, quem consegue vaga de emprego pelo Cine, muitas vezes sem transparência, sem como a pessoa contestar direito, rotulam como IA, mas às vezes é só automação básica. Mostra que os problemas de justiça, de transparência, já estão aqui. E a regulação, como o PL 2338, que está em discussão no Brasil, tenta lidar com isso. Tenta. É um esforço para criar regras para o jogo, para ter desenvolvimento responsável, abordar riscos, garantir direitos. O desafio é fazer leis que funcionem para uma tecnologia que muda tão rápido. E sem cair no tecnosolucionismo, achar que a tecnologia sozinha vai resolver problemas sociais complexos. Para muitos, o foco agora devia ser nesses impactos atuais. Certo. Então, juntando tudo isso, as previsões, o potencial, os riscos enormes, as críticas, onde a gente fica? Qual a conclusão? Olha, a principal mensagem é que o futuro não está escrito. O caminho da IA depende muito das nossas escolhas agora, nos próximos anos. A gente precisa, sim, de avanço técnico em segurança, em como alinhar a IA com nossos valores. É um desafio técnico gigante. Mas não é só técnico, né? Não mesmo. Precisa vir junto com governança ética forte, regulação clara, adaptável e, crucial, cooperação global. Se não vira uma corrida maluca e perigosa. Precisamos de instituições para fiscalizar, para responsabilizar. E nós, o público em geral, qual o nosso papel? Essencial. A gente precisa se informar, entender minimamente o que está acontecendo, cobrar a transparência das empresas, dos governos, discutir a ética por trás disso tudo, quais valores a gente quer colocar nessas tecnologias, garantir que o avanço sirva ao bem-estar de todos, não só ao lucro ou poder de alguns. A gente não pode ser só espectador. Bom, chegamos ao fim dessa nossa conversa intensa de hoje. A gente viu essa trajetória prevista da IA, de especialista para geral, para superinteligência, talvez chegando na singularidade lá por 2045. Exploramos o potencial incrível, mas também os riscos que dão calafrios. Os desafios de controle, de alinhamento e as críticas importantes que nos lembram que a IA é uma criação humana com consequências humanas. E fica a pergunta no ar, né? Para todo mundo pensar. Se um dia a gente criar algo tão mais inteligente que nós, que evolui por conta própria, como garantir que os valores dela, ou os valores que ela venha a desenvolver, sejam compatíveis com a nossa existência? O que significa alinhar valores com algo que pode se tornar tão outro, tão diferente? É uma questão que vai muito além da tecnologia, né? Toca no fundo do que é ser humano.